Você já foi humilhado? Já passou por uma humilhação? Mas você sabia que Jesus passou a maior humilhação do mundo, que é impossível que alguém tenha passado a humilhação que Jesus passou? Você conhece alguém que já foi exaltado, alguém que está lá em cima? Mas você sabia que Jesus também está acima de tudo, de qualquer pessoa? Olá, bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu vou conversar com vocês sobre a humilhação e a exaltação de Jesus. Vamos lá então. O que foi a humilhação de Jesus? Jesus foi humilhado? Jesus foi muito humilhado. Vou começar enumerando algumas coisinhas. Primeira humilhação de Jesus, nascer. Mas nascer é uma coisa humilhante? Pensa bem, você é o ser mais top do universo. O universo foi criado através de você Jesus, né? Então, imagine que o universo foi criado através de Jesus, que o universo se sustenta através de Jesus, então se existe a força da gravidade, se existe a força que une os átomos, tudo isso se sustenta através do poder de Jesus. E aí você tem que nascer humano. Então, a primeira humilhação de Jesus foi nascer humano, nascer. Imagina, ele que é eterno, que existe desde sempre, ele assume uma condição humana. Primeira humilhação de Jesus. Segunda humilhação, ele nasceu em glória, ele nasceu numa família milionária, ele nasceu numa situação assim de tambores rufando, fogos de artifício. Não. A família de Jesus, de acordo com as Escrituras, para seguir o que as Escrituras previam, tudo isso sob o comando de Deus, Jesus nasceu lá em Belém, não tinha vaga nos hotéis, nas estalagens, então ele nasce numa manjedoura, que é o coxo onde o gado comia. Então ele nasceu numa situação extremamente humilde. Quer mais humilhação? Jesus passou pelas misérias dessa vida. Jesus é 100% Deus, Jesus é 100% homem, mas ele passa por todo o sofrimento humano. Ele sentiu sede, ele sentiu fome, ele ficou sujeito a gripes, a alergias. Então, Jesus passou por todas as misérias dessa vida. E ele, que criou o universo, ele teve que se submeter à lei dos judeus, à lei de Deus daquela época. Então, por que isso é humilhante? Porque se você está acima de tudo e de todos e você se rebaixa até aqui, não teria como você ou eu sofrer uma humilhação tão grande. Mas a coisa continua ainda. Jesus suportou a ira de Deus, que era reservada para mim e para você. Ele suportou essa ira no nosso lugar. Ele sofreu o pior tipo de morte que existia naquela época, a morte mais humilhante. Você ser crucificado era assim uma vergonha para a família. Era vergonhoso para uma família falar que algum membro dela tinha morrido crucificado. Era uma morte cruel, crudelíssima. Era uma morte terrível, porque prolongava muito a morte, demorava para a pessoa morrer. E, além de tudo isso, de ser escarnecido, de ser zombado, esbofeteado, ele, que é o autor da vida, experimenta a morte e fica 3 dias sob o poder da morte. Mas tudo isso estava previsto. Jesus precisava passar por tudo isso. Jesus precisava ser 100% Deus, 100% homem. Jesus precisava conhecer os nossos sofrimentos para quando ele fosse alçado à condição de sumo sacerdote, que está eternamente ao lado do Pai, rogando por nós, ele precisava ser humano para conhecer os nossos sofrimentos. Também ele precisava ser humano para ele poder representar a nossa raça no sacrifício definitivo ali da cruz. Então, há muitos motivos para Jesus
ter passado o que passou. Isso lá no Velho Testamento já estava previsto, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, lá no livro de Isaías. Então, lá em Isaías 53, parece que Isaías, isso 4 séculos antes do nascimento de Jesus, pouco mais de 4 séculos antes do nascimento de Jesus, e parece que Isaías está ao pé da cruz vendo a coisa acontecer. Então, olha só como essa profecia de Isaías bate certinho com essa humilhação de Cristo. Então eu vou ler para vocês aqui, Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como uma raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Está descrevendo Jesus aqui. Não havia boa aparência, não havia nada, parecia um renovo, um rebento de terra seca. Não tinha nada de boa aparência para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos. Jesus experimentou todos os sofrimentos possíveis ali naquela cruz. E as pessoas viravam o rosto. Era um crucificado na cruz, uma coisa terrível, vergonhosa ali. Então, parecia que Jesus tinha perdido tudo, né? Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Todos nós andávamos desesperados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi contado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. E quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ufa, enorme, né? Isaías 53 é lindo. Mas o que está descrevendo aqui? Está descrevendo a humilhação de Cristo, aqui no caso, mais especificamente, a humilhação dele na cruz. Mas Jesus é esse sacrifício perfeito. Ele suporta tudo, ele morre ali na cruz pelo seu e pelo meu pecado. Então, sim, Jesus foi muito humilhado. Essa humilhação de Jesus, acho que um breve resumo da humilhação de Jesus, foi o fato de nascer numa situação que não era de glória, de viver as misérias dessa vida, de ter que se sujeitar à lei, de morrer essa morte terrível na cruz, e ele, autor da vida, ficar ainda por cima 3 dias sob o poder da morte. É 3 dias na contagem judaica, tá? Porque ele morre na sexta-feira e ressuscita no domingo. Na contagem dos judeus, isso são 3 dias. Na nossa contagem, você não ia contar assim, né? Mas no método judaico, são 3 dias, por isso que a gente fala de 3 dias. Ok, mas Jesus ficou ali morto? Não. Ao terceiro dia,
Jesus ressuscitou. Então agora vem a sua exaltação. Primeiro ele se humilha completamente. Ele cumpre cabalmente o que ele tinha que fazer. Ele morre como um pecador, mas sem ter pecado nenhum. Ele foi o único ser humano que conseguiu cumprir a lei de Deus até o final. Por isso que ele pode ser o sacrifício perfeito. Então, humilhação de Jesus. Mas depois dessa humilhação, aí vem a exaltação de Cristo. E como que Cristo foi exaltado? Bom, Deus o ressuscitou dos mortos. Mas como Jesus é Deus, então a gente pode falar que ele mesmo se ressuscitou. Ele venceu a morte. Tem uma história de que ele... Eu estou vendo o tempo do vídeo aqui. Tem uma história de que ele foi ao inferno, tirou a chave do inferno da mão do diabo. Mas isso não tem na Bíblia não, tá? Também tem uma outra história, baseada lá numa das cartas de Pedro, de que ele foi ao inferno pregar para os mortos. Não, Jesus não foi para o inferno pregar para os mortos. Posso fazer um vídeo qualquer dia sobre essa história, mas ele não foi. Ele não foi, porque você morre, não tem mais como alguém, nem mesmo Jesus, ir pregar para você. Depois que você morreu, segue-se o juízo. Então Jesus ressuscita de uma maneira linda, gloriosa. Tem uma música bonita que fala assim: a terra estremeceu, o sepulcro se abriu. Música bonita, mas também não está na Bíblia isso. Na Bíblia não fala que a terra estremeceu quando ele ressuscitou. Mas é uma licença poética que a gente dá para essa música. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e tal. Mas não tem, mas ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Aí Jesus fica 40 dias com os seus discípulos, orientando sobre as coisas que haveriam de acontecer. E ele ascende. Ascende não é de acender fogo, é ascende de ascender, de subir. Ele ascende aos céus. Ele sobe gloriosamente até os céus. E ele subindo gloriosamente aos céus, ele é assentado à destra de Deus. O que significa isso? Que ele foi colocado numa posição ali de extrema importância. Ele é entronizado no céu. Ele volta a ser o Senhor do universo, o Senhor absoluto, acima de tudo, de todos. Tem referência bíblica para tudo isso, mas num vídeo tão curtinho não dá tempo de eu falar tudo. Então, a exaltação de Cristo, ele ressuscita, vence a morte. Ele ressuscita para nunca mais morrer. Ele sobe aos céus de uma forma visível. Tem mais de 500 testemunhas que viram ele subindo aos céus. Aí ele é entronizado e ele vai voltar para julgar. Ele ainda não está na plenitude do seu reino, porque ainda falta se cumprir os dias. Falta ainda você se converter, tem que dar um número de pessoas que vão ser salvas para os novos céus e para a nova terra, mas Jesus vai voltar para julgar todo mundo. Então, isso é uma exaltação extrema. Extrema. Vamos aqui, para Atos 17, aqui no discurso de Pedro, e chega num determinado momento em que ele está falando aqui sobre como que Deus teve paciência com a humanidade, mas que agora que ele mandou Jesus pelos nossos pecados, mas que Jesus vai voltar para julgar. Então, olha só, Atos 17, versículo 31. Porquanto tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, é Jesus. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Pedro estava falando para uma multidão de judeus, e eles tinham acabado de crucificar Jesus. Há pouquíssimo tempo, 40 dias, que eles tinham crucificado Jesus. Então Pedro está falando, olha, aquele que vocês crucificaram é esse que vai voltar para julgar todo mundo. Imagina o desespero daquele povo. Nós matamos
o Senhor do universo, nós matamos o Filho do Deus Altíssimo. Mas aqui Pedro está com uma mensagem assim: olha, agora vocês têm que se arrepender dos seus pecados. E essa mensagem é para você também. Você tem que se arrepender dos seus pecados, aceitar Jesus. É meio ofensivo eu falar que você vai para o inferno, mas se você não se arrepender dos seus pecados, é para onde qualquer um de nós vai. Você tem que se arrepender, crer que Jesus veio, ressuscitou, que ele morreu pelos seus pecados, ressuscitou, subiu aos céus e que ele voltará para buscar a sua igreja. E lá em Apocalipse é o último livro da Bíblia, né? Tem aqui no capítulo 1 um breve pedacinho de como que Jesus vai voltar. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Está aí. A humilhação e exaltação de Cristo. Tomara que você possa pensar sobre isso, refletir muito e se lançar nas mãos desse Deus que te ama tanto. Que Deus abençoe poderosamente os seus dias. Tudo de bom, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.